Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à sua Célula Get. É um prazer estar com você aqui em mais uma semana compartilhando a palavra de Deus. Durante todas as semanas do mês nós estaremos aqui juntos falando sobre o tema paixão e compaixão. Olha só, nós estamos reacendendo o nosso amor pelos perdidos por ganhar mais um para Jesus. Você vai ouvir muito eu falando sobre mais um, mas quando eu falar sobre isso significa uma pessoa a mais a quem eu vou apresentar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E na semana passada nós já começamos com esse tema. Hoje nós vamos dar continuidade. Se por algum acaso você perdeu essa ministração, você pode retornar. Eu vou deixar o link aqui embaixo da primeira parte dessa ministração, que nós estamos contando aqui a história de Ananias, um homem muito usado por Deus que ganhou mais um que mudou a história do cristianismo. Olha só que bênção! E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o testemunho desse homem que impactou tantas vidas e a gente quase não conhece. Eu quero deixar para você aqui uma indicação de música para você tocar aí na sua célula, que tem tudo a ver com a nossa ministração. O nome dessa música é Teu Ungido e ela é uma música do nosso bispo Moisés Salgado, que nós costumamos cantar há muitos anos aqui na igreja, mas ela continua atual e ela tem tudo a ver com aquilo que nós temos ministrado nas nossas células. Eu vou deixar uma breve palhinha aí para você conhecer. Eu sou teu servo, sou teu ungido, estou pronto a declarar. E você que está aí acompanhando os nossos vídeos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se inscreve no nosso canal, comenta aqui o que você gostaria de ver no nosso programa e compartilha com alguém que você conhece, compartilha com o seu mais um, o pessoal do seu trabalho, alguém que está aí precisando da palavra de Deus, porque assim você se torna um missionário digital. Talvez você não possa chegar em alguns lugares, mas esse vídeo pode chegar e através desse vídeo a palavra de Deus está alcançando outros lares, até mesmo dentro dos carros, das empresas, onde você estiver, essa palavra pode alcançar alguém que você conhece ou não conhece. Vamos continuar falando do nosso tema, o valor do mais um nas mãos de Jesus. Quem é esse mais um? Somos eu e você, mas também são aqueles que vamos ganhar nessa caminhada. E olha só, hoje vamos olhar um ponto de vista um pouco diferente dessa história. Semana passada, compartilhamos sobre a história de Ananias e como ele ouviu a voz de Deus. Eu também te dei algumas dicas práticas de como você pode ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e estar mais conectado com o reino espiritual. Hoje eu queria ler com você lá em Atos 22, a partir do versículo 12 até o 15. Hoje nós vamos ouvir da perspectiva do apóstolo Paulo. Olha só o que nós temos aqui. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Olha só, aqui Paulo está falando sobre a sua conversão e ele cita Ananias. Ananias era um dos homens que seguia Jesus. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre ele, mas ele impactou de forma gigantesca o evangelho na face da terra. Talvez nem ele tivesse noção do poder que a sua ação teria, porque é assim que acontece conosco. Às vezes tomamos uma atitude que aos olhos humanos pode parecer tão pequena, mas quando fazemos aquilo que está no centro da vontade de Deus, ele usa tudo o que nós temos para fazer uma grande obra. Ele foi usado por Deus para consolidar a vida de Paulo, e nós vamos ver e conhecer um pouco mais sobre essa história e aprender ainda mais com Ananias. Olha só o nosso primeiro ponto e vamos observar aqui alguns detalhes do que podemos aprender com esse homem de Deus. Primeiro, você está disposto a renunciar aos seus sentimentos em favor do chamado do mestre?
Fica essa pergunta para mim e para você. Olha só o que diz lá em Atos 9, versículos 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha só, Ananias estava temeroso para ir falar com Saulo. Ele não tinha coragem, ele falou: Deus... E agora era como se ele olhasse para Deus e dissesse: Senhor, o Senhor está me pedindo algo que vai me fazer morrer, que vai me fazer mal. Ele tinha dúvidas, mas ele abriu o seu coração para Deus. Talvez quando nós somos convidados a falar do nome de Jesus em algum lugar, a fazer uma oração, a compartilhar a palavra de Deus, nós também ficamos temerosos. Temos receio sobre o que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer. E aqui no caso de Ananias, ele estava com medo, era da morte mesmo, porque naquele tempo havia uma perseguição muito pesada contra os seguidores de Jesus. E ele estava ali com medo daquela situação. Era como se ele dissesse: o Senhor vai mesmo me colocar na frente daquele homem e ele pode até me prender, mas ele teve condições de negar os seus sentimentos para cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Ele era um homem justo e essa sua atitude impactou a vida de milhares de pessoas. Apesar de Ananias ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, nesse momento ele agiu com naturalidade. E vão ter momentos da nossa vida que o nosso homem natural ele virá à tona. Por isso é tão importante colocarmos os nossos sentimentos diante de Deus. O apóstolo Marcos Valério sempre nos diz uma frase que fica muito marcada aqui na nossa igreja. Ele fala: eu não nego os meus sentimentos, mas eu não vivo por eles. Aqui Ananias tinha os seus sentimentos, ele os colocou diante de Deus, mas ele tomou uma decisão de não viver por aquilo que ele sentia, mas viver pela palavra que sai da boca de Deus. E isso é muito importante. Talvez você tenha vivido uma vida inteira onde as pessoas falavam: ah, mas você tá maluco, você não sabe nem falar direito, como você vai pregar, como você vai falar de Jesus para alguém, você nem conhece a Bíblia o suficiente. E eu quero te dizer que você não precisa crer naquilo que é natural. Você precisa crer nas palavras que saem da boca de Deus, no direcionamento dele sobre você, porque isso sim vai fazer toda a diferença. No nosso segundo ponto, eu serei respaldado pela obediência ao seu chamado. Lá em Atos 9 ainda, nos versículos 15 e 16, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só que bênção. O que Jesus diz para ele? Ele diz: vá. Ananias não foi paralisado pelos seus sentimentos. Por quê? Porque ele escutou a voz do Mestre. Ele escutou a voz de Jesus que disse: vai. E decidiu ir. Ele decidiu obedecer. E essa obediência vai respaldar o meu chamado. Onde eu vou obedecendo a voz de Deus, ali eu serei bem-sucedido. Ali eu terei um direcionamento. Ali vidas serão curadas, pessoas serão tocadas pelo amor de Deus, porque essa obediência vai respaldar o chamado que Ele me deu. Nós, como igreja de Jesus, e a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebi uma missão de levar as boas novas do Evangelho a todos os lugares que eu for. Talvez você chegue em algum lugar e você pense: poxa, nem para ter um pastor aqui nesse lugar para fazer uma oração. Mas eu quero te lembrar que se você está neste lugar, Deus está te respaldando, te dando autoridade para que naquele lugar você seja boca de Deus, para que naquele lugar você seja usado. Eu tenho certeza que em muitos momentos você fica em dúvida, você entra ali no momento: meu Deus, não sei o que fazer, nem sei se eu vou saber fazer essa oração direito. Mas eu quero te dizer que Deus te colocou naquele lugar e a sua obediência a Ele, de ir fazer discípulos, compartilhar a sua palavra, vai respaldar o seu chamado. Então vai, abre a sua boca, fala, porque eu tenho certeza que você vai sair de lá muito impressionado, você vai ser impactado com o que Jesus pode fazer através de você. Eu sou uma jovem pastora, fui legitimada acho que é menos de 3 anos e não tem uma vez que eu abra minha boca e me disponha para falar do amor de Deus que eu não fique impactada com as coisas que eu falo. Às vezes fico pensando: meu Deus, eu nem tinha isso tudo aqui pronto. Mas Deus vai nos usando e Ele vai ampliando aquilo que nós temos por causa da nossa obediência a Ele. Se Ananias naquele momento não tivesse renunciado o seu eu, o seu medo, a sua insegurança quanto a estar na presença de Saulo, ali ele teria deixado de presenciar um grande milagre.
Eu creio que Deus levantaria outra pessoa, mas imagina só, perder essa oportunidade de ser usado por Deus. Eu desejo que na sua vida e na minha vida não seja assim. Que todas as vezes que Deus nos pedir algo, nós tenhamos forças para negar a nossa carne e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Para que Deus não precise levantar outras pessoas no caminho para que possam obedecer. E eu quero te falar que graças a Ele, hoje eu e você podemos ouvir a palavra de Deus, somos salvos, recebemos essa instrução. Porque o apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele falou pela primeira vez a pessoas que eram fora do povo de Deus, assim como eu e você. E essa palavra hoje nos alcançou através da vida de alguém que foi lá e teve uma disposição em seu coração de obedecer o chamado de Deus. Eu quero te lembrar o exemplo de alguém que demorou para obedecer esse chamado. Você lembra da história de Jonas? Geralmente a gente conta essa história para as crianças, né? Jonas foi chamado para ir a uma cidade, ele foi chamado por Deus, mas ele não conseguiu obedecer àquele chamado de primeira mão. E olha só o que aconteceu na vida dele. Tantas coisas deram errado. Ele foi parar na barriga de um peixe para ali aceitar aquilo que Deus tinha pedido. Eu confesso para você que quando criança, muitas vezes eu julguei Jonas, eu pensei, nossa, esse Jonas, ele é muito fraco, como ele faz um negócio desse, se nega de fazer a vontade de Deus. Mas quando eu me vi na vida adulta, confrontada com a realidade, com as dificuldades, muitas vezes eu parei e pensei, eu quero dizer não. Porque às vezes é mais confortável dizer não. Mas eu quero te dizer que quando você entrar no centro da vontade de Deus, as coisas na sua vida vão se alinhar. E tudo aquilo que você está buscando com tanta força vai começar a se organizar. Porque nós somos feitos para viver no centro da vontade de Deus. Então, se Deus te chamou hoje e Ele está te incomodando para levar a palavra dele para alguém, não deixa para depois, não dá uma desculpa, faz hoje com o que você tem, porque você é um portador dessas boas novas. Eu quero te perguntar, quantos Saulos tem aí perto de você hoje? Quantas pessoas que Deus deseja usar? Talvez você imagine, eu não sou um grande pregador do evangelho, eu ainda não conheço a Bíblia tanto assim, eu tenho uma idade avançada, ou então eu sou muito jovem, mas talvez Deus queira te usar para ganhar alguém que vai impactar as nações. Que o mesmo Espírito que estava sobre Ananias, o Espírito de coragem e de ouvir a voz de Deus, esteja sobre mim e sobre você, para que possamos nos erguer nos lugares onde estamos e levantar mesmo o estandarte, a bandeira do amor de Deus sobre essas pessoas. Amém? Eu te desafio agora a fazer uma oração aí na sua célula, uma oração poderosa de encorajamento para que sejamos cheios do Espírito Santo nessa missão maravilhosa de ir e levar as boas novas do Evangelho. E se você compreendeu essa ministração, diz para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Amém? E eu te espero pra gente continuar falando sobre esse tema que tá maravilhoso. Na semana que vem estaremos juntos aqui nesse mesmo horário. Tchau, Deus te abençoe.